Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do IOPEX. Mesmo durante esse período aí eu vou dar continuidade a alguns vídeos, tanto voltado para empresários, né? Tenho falado sobre gestão, tenho falado sobre estratégia, planejamento, controle da rotina, finanças, uma série de temas aí voltado para os empresários. E fiquei também de colocar aqui no meu canal temas voltados para o mundo da construção, de Lean Construction. Eu vou fazer isso, vou cumprir aí aquilo que eu havia dito e vou continuar trazendo. Fiz aqui uma nova pesquisa durante esses últimos dias e levantei aí alguns temas que são bastante interessantes que eu gostaria de comunicar com vocês também relativos ao mundo da construção, ao Lean Construction, excelência operacional. Temas que eu tenho certeza que podem contribuir aí para você que é da área da construção, que porventura possa estar em casa parado e que queira talvez conhecer outros temas, estudar um pouquinho, entender um pouco do que a gente que trabalha no mundo da construção e fez aí projetos de Lean em diversos países, em construtoras diferentes, em projetos diferentes, pensa para que você, quando voltar na ativa, aí, possa também levar esse tipo de know-how aí para sua obra ou para o seu mercado, tá ok? Hoje eu gostaria de falar sobre um tema meio controverso, embora a gente já tenha visto esse tema sendo falado aí por diversas pessoas. Eu gostaria de trazer a minha visão, né, a visão do IOPEX aqui. Eu fiz um pequeno levantamento, como eu disse, há uns vídeos atrás aí durante o ano que passou, né, 2000 e final de 2019, eu fiz um levantamento da maioria dos projetos, para não dizer todos, mas a grande maioria dos projetos que o IOPEX fez na área de construção. Seja de pontes, de prédios, estádios, enfim, a maioria dos projetos que a gente participou e que nos deu o know-how para fazer alguns levantamentos. Fiz levantamentos de projetos de produtividade, fiz levantamentos de informações sobre pool planning, fiz levantamento de informações sobre logística, estratégia de obras, uma série de coisas que a gente vai divulgar tanto aqui no canal do YouTube quanto nas redes sociais, mas vai também colocar nos nossos cursos aí. Afinal de contas, a nossa intenção é divulgar o conhecimento e fazer muito em breve grupos de implementação, seja com acesso às pessoas, né, dando acesso às pessoas a alguns materiais de forma online para que elas possam estudar, conhecer e saber, e encontros presenciais para que essas pessoas elas possam ter contato tanto com pessoas da área da construção quanto com a gente que presta consultoria, presta mentoria nessa área, para trocar experiência e passar essa experiência, esse know-how aí para essas pessoas que estão em obra, implementando o Lean Construction, implementando a excelência operacional e fazendo a coisa acontecer. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o tema produtividade, né? E por que a produtividade é tão baixa ou é ainda muito baixa no setor da construção. Existem aí vários motivos, eu separei aqui alguns dos quais, como eu disse, foram levantados dos projetos onde a gente participou. Não são os únicos ou não são todos, mas são alguns que eu gostaria de colocar aqui para vocês, para fazer vocês refletirem. Nesse retorno de vídeo sobre a construção aí, vocês vão ver que eu vou falar de temas que tem a ver com metodologias, temas um pouco mais práticos, temas um pouco mais de desenvolvimento para pessoas, né? Principalmente a parte de gestão, a parte de liderança e alguns outros temas assim. E um dos temas que a gente sempre discute em alguns fóruns, outro dia eu estava conversando por telefone com um diretor de uma grande empresa, e ele me falando, Gevando, por mais que a gente ainda queira, né, como o nosso modelo de negócios mudou, a gente contrata muito terceiro, a gente procura treinar bastante as pessoas ainda, procura fazer adotar uma série de medidas, mas a nossa produtividade ainda é muito baixa. E aí, levantando com ele, acabei lembrando de fazer esse vídeo e colocar aqui para vocês alguns temas. O primeiro deles e que foi colocado também por esse diretor, é a distância entre a moradia do colaborador e o trabalho, né? Isso, obviamente, vai aumentar aí o número de faltas, né? Quanto mais longe o cara mora, a pessoa mora, mais ele vai faltar. Muitas vezes ele vai desistir, né, de fazer parte daquele projeto em específico, porque é longe de onde ele mora. Ele tem que atravessar muitas vezes locais aí ou transportes diferentes, muitas vezes
para aquele valor de salário que ele ganha não vale a pena. Então a distância do trabalho ainda é um complicador. E não é só a distância física para o cara ir todo dia, né? Ou pelo menos ir e voltar durante o dia, porque a maioria das obras que são aí de médio porte em si, até as pequenas, né, já fazem isso, muitas delas, já dão aí alimentação, dão uma série de outras coisas, mas isso não tem sido suficiente para permanecer com o colaborador ali. Muitas vezes ele tem que se locomover e ficar, né? Tem colaborador de obras grandes, onde eu já participei, que ele muda de cidade. E essa mudança, por mais que a empresa ajude, ela não banca tudo como banca para um gerente, um engenheiro, alguma coisa assim, né? De levar toda a estrutura, família e assim por diante, até que essa outra pessoa consiga se estabelecer naquela cidade e começar a viver. Para quem é da base, isso é um pouco mais difícil e por isso a pessoa tem dificuldade de se adaptar, acha que aquele dinheiro que ela está ganhando ali não está compensando ficar longe da família, porque a família está em outro estado, outra cidade, e ele acaba desistindo. Então a moradia e o trabalho ainda é um dos motivos, sim, de ter a baixa produtividade, porque você, tendo um número alto de faltas, né, vai ser muito difícil você manter a sua produtividade de obra, tanto com aqueles colaboradores todos, né, porque o número de faltas vai ser maior, e também vai oscilar, porque as pessoas vão chegar atrasadas, outras vão desistir alguns dias e assim por diante, então vai ter uma oscilação muito grande que vai fazer com que a sua produtividade abaixe. Número 2 é a alta rotatividade dos colaboradores, que está um pouco ligada com o primeiro tema, mas que também é muito importante, né? Se você tem um cara morando longe, ou se você tem alguns temas que o seu tipo de projeto, ou o local onde o seu tipo de projeto está, dificulte, vai fazer com que o colaborador tenha uma alta rotatividade. Ou seja, ele falte muito, ele tenha dificuldade, né, de cumprir a carga horária dele por completo, e existem empresas como está aí, onde o turnover chega a quase 40%, que é um valor absurdamente alto, né? A gente sabe que se esse for realmente um valor médio, e eu tirei de pesquisas aí da internet, se esse for um valor médio, quer dizer que tanto colaboradores, né, que estão aí com você no seu projeto, ou colaboradores que você queira contratar para fazer parte do seu projeto, você já vai ter que contar com uma certa, talvez não esse número, né, mas com um elevado índice de improdutividade, e aí esse índice de improdutividade vai aumentar os seus custos, e aumentando os seus custos vai aumentar o seu orçamento e assim para o cliente também. Isso é complicado. Então a troca de emprego para reduzir o seu tempo, né, até o trabalho, tem uma Nzinha a mais aqui, a troca de emprego para reduzir o seu tempo até o trabalho, ou o fato dele receber uma proposta melhor e trocar por algo que ele receba até menos, né, mas ele está perto, ele está num local onde as condições de trabalho para ele são melhores, não só por proximidade da moradia, mas também de alimentação, de EPI, de uma série de outras coisas que muitos colaboradores valorizam, que se o seu projeto não tiver, para ele pode ser ou pode significar algo aí relativo a justificar uma possível falta e aí essa rotatividade desse colaborador. O terceiro, com certeza, isso todo mundo fala, é o baixo nível de escolaridade, né? O baixo nível educacional e a qualificação como um todo. Isso ocasiona muitos retrabalhos, isso vai aumentar com certeza os seus custos, porque o cara não sabendo fazer certo da primeira vez vai ter retrabalho, retrabalho é aumento de custo vai aumentar o seu orçamento, vai reduzir sua margem, margens, né, de segurança ou as suas perdas aí, os seus desperdícios que vão aumentar muito, e com certeza tudo isso e muito mais, né, daquilo que está agregado a isso aí vai fazer com que você reduza a sua produtividade consideravelmente. Então pense nesse tema aí, porque qualificação é sempre muito importante para que você invista no seu colaborador e ele traga resultado para você também. Hoje as grandes empresas fazem isso até com terceiro. As médias e as pequenas, que têm um budget menor, têm uma maior dificuldade com relação a isso, e por isso esse ainda é um tema a se pensar.
Número 4 é a falta de gestão eficiente nas obras, né? Como a grande maioria das construtoras, principalmente as médias e pequenas, ainda não trabalha com Lean Construction, ainda não tem um sistema de gestão padronizado, formatado, né? Se você troca um líder, se você troca um engenheiro, um gerente de obra, ele vai fazer uma gestão de uma maneira diferente, não vai ter nada visual, não vai ter nenhum controle assim organizado, padronizado, de forma que o colaborador se espelhe, e aí essa dificuldade pela falta de gestão ou pelo problema de gestão pode induzir o colaborador a cometer falhas, a não se sentir, como está aí, né, seguro enquanto gestão para que ele possa fazer a atividade dele corretamente no dia a dia. E muitas vezes também a falta de incentivo, né, a falta de motivação do gestor para que o colaborador também se sinta bem e possa render muito mais. Então, esse tema gestão de obra é um tema tão abrangente, né? A gente vai montar um curso aí de gestão de obra, a gente vai disponibilizar já já, inclusive online, mas ele envolve aí, né, diversos temas que são tão importantes, que envolve não apenas a parte do gestor em si, de ensiná-lo a conduzir a gestão com ferramentas, com algo que tenha metodologias ali por trás, mas também ensinar o cara a ser um líder, né? A motivar as pessoas, a saber fazer uma reunião, a saber conversar com as pessoas e puxar as pessoas para aquele meio, para fazer aquela atividade, mesmo que seja um desafio um pouco maior do que o normal, o que acontece em muitas obras, enfim. Então a gente precisa trabalhar a nossa gestão para ter resultado e também não ter problema de produtividade. O quinto ponto é a falta de controle na rotina, né? Gestão é uma coisa, controle da rotina é outra. Gestão é aquilo que a gente resume, são os resultados que a gente tem, está na mão do gestor ou do engenheiro de obra fazer essa gestão, olhando para números e vendo aí resolvendo os problemas e vendo quais são os números, o que ele pode tomar de decisão enquanto gestor para conduzir aquela obra, aquele projeto num melhor caminho. Mas controle da rotina é outra coisa, tem a ver com, o próprio nome já diz, né, a rotina do dia a dia, o 5S, a padronização, a organização, o cumprimento daquilo que deve ser feito, a redução dos desperdícios ali no dia a dia, o controle daquilo que tem que ser feito no dia a dia, para que o dia a dia possa ser cumprido, né, a mensagem da manhã possa ser passada, a parte da tarde seja feito um fechamento, e isso dia a dia, para que esse controle da rotina possa ser finalizado semana a semana. Afinal de contas, o controle da rotina, se você ainda não está acostumado a trabalhar dessa forma, é o input para a programação do TACT, programação do ritmo, que é, né, o antigo nome que a gente usava de programação da produção. Tudo é para programar a produção. Hoje a gente usa esse nome programação do TACT aí para programação da produção. Então, se você não tem controle, se você tem um elevado número de desperdícios, se você não tem foco naquelas atividades que agregam valor, né, realmente as atividades que não são desperdício, porque você não tem o 5S, o seu processo ainda não está estável, muito provavelmente a rotina do seu dia a dia vai oscilar muito, os seus resultados vão oscilar muito em termos de metro quadrado construído, independente da frente que você utilizar, e aí você vai ter problema de produtividade. Então, esse também é um tema a se estudar com bastante cuidado aí. Número 6 são mudanças excessivas, né, ou bruscas aí no planejamento e na programação da produção. Isso vai desmotivar os colaboradores, né? Todo dia ficar mudando. Essa semana estava previsto para a gente fazer daqui até lá, aí chega 2 dias depois, o material não chegou, tem que mudar a programação. Enfim, independente dos motivos, né? Tanto é que a gente faz levantamento dos motivos de parada de produção justamente para saber tempo e resolver os problemas desses motivos, inclusive para negociar com fornecedores, né? Se caso a causa estiver sendo vinda externa e, né, os problemas forem causados por algum fornecedor. Falta de informação também faz com que o planejamento seja alterado, porque muitas vezes não tem a informação de um projeto que vai ser feito ou de uma frente que deveria começar de uma certa forma e acaba não começando. Incertezas ou aquele sentimento de constante mudança. Isso vai fazer com que o colaborador diminua a produtividade dele, porque afinal de contas, se ele não tem programação da produção, ele não tem ritmo, como eu falei agora há pouco. E se ele não tem programação de ritmo, muito improvavelmente ele vai cumprir
o TACT e vai cumprir o que foi planejado. Seja num look ahead aí de 3 semanas, de 6 semanas, independente do seu modelo de programação, mas você vai ter dificuldade de cumprir a sua programação da produção, porque essas oscilações vão ser muito grandes. Então, cuide para que o seu planejamento e a sua programação de ritmo não sejam constantes, porque isso desmotiva também, faz com que a sua logística, né, esse circuito de informações, produção, logística, fornecedores, prestadores de serviço aí, fique confuso e o resultado, né, que é a prática, né, que é o seu produto, aí, a sua obra feita, não aconteça ou aconteça com mais dificuldade. Número 7 é a logística ineficiente. A gente sabe que logística é o braço direito aí da produção, e se por algum motivo, como falta de planejamento logístico, baixa assertividade de fornecedores na entrega, seja por horário, né, ou janelas de horário, ou por entrega mesmo de material errado ou faltante, enfim, quando a gente tem uma logística de canteiro que a gente chama ineficiente, né, que envolve a logística de entrada, né, logística inbound, vamos chamar assim, a própria logística de obra aí, né, de levar aquilo que já chegou para o local da obra onde deveria, e a logística de descarte, né? Então, quando você envolve essa logística de chegada do material da obra e a logística de descarte, e essas três não funcionam adequadamente, muito provavelmente você vai na produção ter também problemas de produtividade. E aí deixar o colaborador esperando, sem material, com excesso de movimentação, porque ele vai ter que pegar um equipamento para ir lá buscar, ou ele vai ter que esperar o elevador, ou ele vai ter que esperar o caminhão chegar, enfim. A espera e o excesso de movimentação, seja físico do material ou da informação, vai fazer com que ele não trabalhe, e não trabalhando, a produtividade dele vai ir para o buraco. Então você vai ter com certeza também problemas de produtividade se a sua logística não for eficiente. Número 8, relativa a ferramentas e equipamentos, né? Se você tem uma ferramenta ruim, ou uma má qualidade de equipamento, ou se você não tem ainda o dinheiro suficiente para investir nesse modelo de obra, para fazer o seu investimento correto e aí ter a ferramenta ou o equipamento adequado, se o índice tecnológico daquela proporção de obra que você deveria estar usando ainda é muito baixo e essa decisão em volta da tecnologia fique muito na mão do colaborador, pode ter certeza que a produtividade dele vai cair, porque ele vai ficar perdendo tempo, ele vai ter que ficar perguntando ou esperando, e aí, como está no último tema, os diversos desperdícios que a falta de tecnologia pode causar num determinado local, pode causar para um determinado colaborador, que não é só o colaborador do chão de fábrica, aí eu estou falando de gente, de pessoas do planejamento, de engenheiros de produção, de engenheiros de planejamento, enfim. Se a sua empresa não investir em tecnologia, inclusive para ferramentas e equipamentos, inclusive softwares, né, estou dizendo aqui, mas de forma que todos esses aparatos venham a trazer benefícios para você, com certeza você vai ter problema de produtividade na ponta e aí no não cumprimento das atividades, atraso e assim por diante. Então esse também é um dos motivos aí de produtividade muito baixa. Número 9 é a má liderança, né? Gestão é uma coisa, liderança é outra. Existe muito gestor, né, que se acha líder ou que gostaria de ser um dia um bom líder, mas ainda não é. Gestores que inibem os colaboradores, né, que tem aquele ar de ordem ali, não mais de condução, de motivação, de incentivo, né? Muitas vezes também mudanças de gestores, tirando alguém que estava conseguindo liderar a equipe, trocando por uma outra pessoa ao longo da obra que não consegue liderar, faz com que a produtividade dos colaboradores abaixe também. E qualificar o gestor para que ele não apenas aprenda ferramentas e metodologias. Quando a gente fala de Lean Construction, né, a gente parece que está aí envolto nesse mundo de ferramentas, de metodologias e tal, mas muitas dos formatos aí da gente poder trabalhar não está numa metodologia, muito menos numa ferramenta. Está em você, no seu jeito de lidar com pessoas, né? Você líder, você gestor. Se você sabe usar bem uma metodologia, uma ferramenta para tirar da sua obra ou dos seus colaboradores algo de positivo para o resultado, você está sendo um bom gestor, né? Analisando problemas, resolvendo problemas. Mas se você não faz o outro lado, que é lidar bem com as pessoas, puxando as pessoas, conhecendo as pessoas no seu
íntimo, mais, né, o possível aí, para dar a elas aquilo que elas precisam e tirar delas aquilo que você precisa enquanto líder e a obra também precisa, motivando, dando incentivo, trabalhando né, como um apoio aí, né, invertendo a pirâmide que a gente fala, a sua liderança não vai ser boa e aí por muitas vezes a gente vê que esse é um problema de que o colaborador ele deseja isso, toda pessoa deseja ter um bom líder. Então trabalhe para que você consiga ter esse viés da liderança muito bom, né? Faça cursos, procure se qualificar enquanto gestor, mas também enquanto líder, para que você consiga puxar muito bem o seu time e entregar os resultados que você necessita. Número 9 é o local de trabalho, né? Existem aí alguns locais de trabalho que, dependendo da obra, não são locais de trabalho os melhores possíveis. Podem ser que eles tenham espaços restritos, espaços confinados, muita obra que tem paralisação, muita obra que tem algum local onde a segurança é baixa, por mais que a gente invista, né, ou por mais que a empresa invista em alguma coisa para que ela possa fazer uma obra com segurança, o colaborador ainda não se sente assim, e aí ele não rende o que tinha que render, porque ele ainda está com certo receio, a obra está parando toda hora por algum motivo, ou o espaço que ele tem por respiração, por falta de um EPI adequado, ou por algum outro motivo faz com que ele reduza a produtividade dele, não renda aquilo que você planejou lá atrás, né? E aí a sua produtividade vai abaixar, seus custos vão aumentar e muito provavelmente você não vai conseguir cumprir o seu prazo de entrega. Então, muito cuidado com o seu local de trabalho nesse sentido que eu falei para que você não tenha problemas. Número 11, eventos ambientais. Muitos eventos ambientais não estão na nossa mão, né? Chuvas, interferências, alguns estão, né? Por exemplo, existem obras aí que a gente vai, tem uma escada no local que está completamente atrapalhando ali os colaboradores numa frente de serviço, alguma passagem que porventura tenha sido colocada ou tenha sido até mesmo construída num momento inadequado, onde aquele local ali, aquele evento ambiental, aquele local está atrapalhando o colaborador a ter a produtividade que ele deveria, seja porque ele está tendo que levar e caminhando mais do que ele deveria, ele está levando mais tempo, ou ele está perdendo mais tempo esperando algo, ou levando material, ou tendo que buscar alguma coisa, justamente porque aquele ambiente não foi pensado para ele ter aquela produtividade. Não adianta você pensar no colaborador fazendo algo X metro quadrado por hora, mas se você não dá equipamento, não dá condições e o ambiente não está propício para que ele desempenhe esse número da produtividade que você planejou lá. Então, avalie essa produtividade se aquilo que você colocou lá no seu planejamento está sendo real. Por isso que a gente tem aí uma metodologia que chama controle da rotina, que tem a missão também, uma das, né, de avaliar essa produtividade aí dos colaboradores, das frentes de serviço, em cima de um ritmo de trabalho que a gente pensou lá atrás no Pool Planning. E por último, para terminar, existe um tema que a gente falava, né, desde o início, há muitos anos atrás, desde que eu abri o IOPEX em 2011. A gente fala desse tema e eu deixei ele de propósito por último, discutia isso muito dentro da Andrade, dentro da Carioca, dentro de algumas prestadoras de serviço para essas construtoras também. O fenômeno do delargar conhecimento, né? Nas construtoras isso é muito comum, né? Quanto menor a construtora, isso se exacerba, ou seja, isso aumenta consideravelmente, porque as menores construtoras muitas vezes não têm, elas querem fazer mais de uma obra, porque tem momentos, né, diferentes aí de término de obra e ela quer sempre estar fazendo obra para nunca parar, para ter sempre local para colocar as pessoas. Mas independente da sua estratégia de obra, da sua estratégia de produção, muitas vezes o que eu vejo ainda hoje, e está aí de novo esse motivo de eu ter deixado esse tema por último, é que os engenheiros, né, as construtoras ainda terceirizam esse conhecimento, né, ou procuram achar que esse conhecimento terceirizado, entregando uma frente de serviço para o mestre ou para o encarregado, vai resolver. Muitas vezes quem tinha que estar lá era um engenheiro, uma pessoa formada. Não que um mestre não possa conduzir, existem muitos mestres de obras excelentes, né? Quem sou eu para criticá-los? Pelo contrário, existem muitos mestres de obras excelentes, existem muitos encarregados excelentes, mas o que a gente vai ver mais acontecendo são coisas técnicas de decisão a nível de engenharia sendo delegadas para eles
os sobrecarregando, e aí na hora que a gente vai exigir uma parte prática, que é o que eles deveriam estar fazendo, né? É para isso uma função de mestre, é para essa a função de encarregado, para conduzir a parte prática de um projeto de acordo com aquilo que o engenheiro trouxer para ele. Afinal de contas, deveria ser o engenheiro esse canal de comunicação técnico entre o projeto e aquilo que vai ser desempenhado na prática, mas existem muitas construtoras que ainda terceirizam por completo essa passagem de conhecimento e deixam na mão do encarregado, deixam na mão do mestre de obra, e se ele não for tão bom assim como você esperava, vão acontecer muitos retrabalhos, vão acontecer muitos desperdícios, aquilo que estava no projeto muito provavelmente não vai acontecer na prática, e aí o seu custo vai aumentar, sua produtividade vai diminuir, os cálculos que você fez lá atrás, investindo em planejamento, envolvendo empresa, terceiros e tal, não vai se repetir na ponta. Então tome muito cuidado com a pessoa que você vai colocar lá, porque delargar conhecimento para esse tipo de profissional nem sempre é a melhor solução. Existem funções que a gente tem que colocar no lugar certo para fazer da forma certa. Mestres encarregados também, não que engenheiros não sejam, mas mestres encarregados são aqueles que conduzem as pessoas ali, na maioria das vezes, no seu dia a dia. Eles precisam estar muito bem treinados para fazer a obra acontecer e não para talvez tomar decisões técnicas a nível de engenharia que deveria estar sendo colocado aí para um engenheiro fazer. Então tome muito cuidado com esse último ponto, que é a terceirização de mão de obra aí, porque ainda tem muita empresa falsamente, né, cometendo esse erro e ainda pagando pelas consequências. Então tome muito cuidado com isso. Eu fico por aqui, pessoal. Quem quiser entrar em contato aí comigo, saber sobre a mentoria consultiva para Lean Construction e excelência operacional, meu e-mail é mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org. Nós estamos aqui em Taubaté. O site do IOPEX é iopexbrasil.org, www.iopexbrasil.org. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou trazer nos próximos dias diversos outros vídeos, fiz uma lista bastante grande aqui de temas que tem a ver não apenas com gestão, com temas voltados aí para o mundo dos empresários, mas também de Lean Construction, porque esse canal aqui é um canal para levar conhecimento, levar conteúdo aí para você. Um grande abraço, se você puder compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, fique à vontade, dê uma força aí pra gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.